Olá, tudo bem? Ano novo, vida nova, projetos novos, tudo novo. Este ano está começando e ele pode ser o teu ano de realizações. No final do ano a gente tem Enem, a gente tem provas seletivas para a universidade. Aqui no Sul tem o PAV da Universidade Federal de Pelotas, que faz uma prova ao final de cada ano do ensino médio, ao final do primeiro, ao final do segundo, ao final do terceiro. E é uma maneira muito mais fácil de se entrar na universidade sem ser pelo Enem. O Enem ele é muito mais competitivo, ele é muito mais amplo. Então hoje eu vim trazer algumas dicas que são considerados os segredos que os quenianos têm para eles vencerem as maratonas. Início do ano, no dia 1º, vocês devem ter visto a maratona, né? A corrida de São Silvestre, que tem todo o ano aqui no Brasil, e sempre são quenianos que vencem. E aí, por que os quenianos eles se destacam tanto? Quais são os segredos que eles têm para se destacarem dessa maneira nas corridas? A gente pode usar essa ideia, usar esses segredos deles para se destacar em todos os campos da nossa vida, inclusive para conseguir a aprovação lá no final do ano, seja no Enem, seja nessas seleções que tem para entrar para a universidade, ou até mesmo para fazer o ensino médio dentro de uma escola técnica ou dentro de uma escola melhor. Eu tenho muito aluno do 9º ano que faz prova de seleção para o colégio militar, faz prova de seleção para os institutos federais. E com isso ele tem que ter uma preparação no ano anterior para conseguir este ingresso. Então, vamos ver quais são os 10 segredos dos quenianos para eles terem tanto sucesso nas corridas e vamos adaptar eles para a gente ter sucesso aqui também. Número 1, evite distrações. Quando tu for estudar, desliga o celular, desliga o computador, desliga a televisão, rádio, vai para um lugar tranquilo, sem barulho, sem ninguém na volta para te perturbar e fica ali concentrado estudando. Ah, mas eu preciso da internet para pesquisar, eu preciso do celular para pesquisar. Mas tenta ficar um tempo sem interferência nenhuma. Surgiu uma dúvida? Anota no papel. Depois de um tempo estudando, tu pega, vai lá e pesquisa. Mas não precisa pesquisar naquele mesmo momento. Antigamente a gente estudava, a gente aprendia sem ter internet à nossa mão. A gente anotava as dúvidas e ia tirar na biblioteca, na escola, lá no outro dia recém. Então não tem por que tirar essa dúvida imediatamente, porque quando tu entra no celular para fazer uma pesquisa, é muito fácil de tu te distrair, mexendo em outras coisas e não continuar estudando. O segredo número 2, evite correr sobre concreto ou asfalto. Quando tu olha aquela pista lisinha do concreto, do asfalto, tu imagina assim, ali é muito mais fácil correr, porque ele é plano, porque ele é lisinho, é muito mais simples. Porém, ele vai te dar dor nas articulações. É muito mais fácil tu correr no solo que não é asfalto nem concreto, porque ele vai amortecer o impacto. Então, o que a gente pode pegar dessa ideia para nós, nossa ideia aqui de aprovação no final do ano? Não existe caminho fácil. Não tem aquele caminho lisinho, plano, que não vai te deixar uma sequela. É melhor tu correr pelo caminho mais difícil, aquele que vai te dar, vai te sujar, vai te parecer muito mais complicado, mas que no final tu vai conseguir ter a aprovação. Número 3, realize mais treinamentos em velocidade de prova. Não adianta ficar no mundo das ideias. Ah, se eu for para a faculdade, quando eu for para a faculdade, ai, se eu passar na faculdade, que legal. Não, começa a estudar como se tu já estivesse na faculdade. Vai lá, te dedica e encara. É difícil, claro que é difícil, mas tem que ter persistência. Então estuda muito e encara que no final tu vai ter aprovação e tu já vai entrar no ritmo da faculdade. Então, bastante leitura, bastante exercício, bastante conhecimento do mundo, bastante prática de escrita. Isso vai fazer toda a diferença. Número 4. Treine sempre em subidas. A subida ela é mais difícil, ela cansa mais, mas quando tu for correr no plano, tu tá muito melhor preparado do que aquele que sempre se preparou no plano. Então,
Estuda para a prova como se tu já estivesse na faculdade. Estuda para tua prova na escola como se ela já fosse a prova do Enem, como ela já fosse a prova da seleção que tu quer fazer. Não estuda simplesmente para passar na prova, porque todos os teus concorrentes que estão ali na sala de aula, eles estão estudando para passar em uma prova. Só que tu quer ser o melhor corredor, tu quer ganhar a maratona. Então tu vai estudar como se já fosse a prova da seleção. Esse é o melhor caminho, é o melhor treino que tu pode fazer para essa prova da seleção lá na frente. Segredo número 5, aqueça completamente. Isso tem a ver com planejamento. Não adianta tu pensar assim, eu vou estudar todos os dias. E tu vai lá e tu estuda todos os dias a mesma disciplina e deixa as outras de lado. Mas eu vou estudar na segunda-feira matemática, na terça-feira português, na quinta-feira geografia e história e divido ali pelos dias, mas não monto um cronograma. Dependendo de como eu estudar, vai chegar no final do ano, eu não dei conta de estudar tudo, ou eu não aprendi tudo. Então o planejamento, ele é fundamental. Com o planejamento, ele vai te dizer onde tu vai chegar e como que tu vai chegar até lá. Então é importante, quando tu vai começar a estudar, pegar a lista dos conteúdos que tu precisa estudar, que tu precisa dominar. Vai ter conteúdos que tu vai olhar ali no planejamento, que tu já sabe que eles são mais simples, que tu não precisa se dedicar tanto. Então, no dia desse conteúdo, tu pode colocar mais. Vai ter conteúdos que tu nunca ouviu falar, que tu ainda precisa aprender. Para esse, tu vai colocar um tempo a mais. Mas tem que ter esse planejamento. Esse aquecimento, ele é fundamental. Faz o planejamento, deixa uma folguinha ali no planejamento para quando as coisas não saírem tão bem, mas faz esse planejamento e segue ele. Se tu tiver persistência, com certeza vai ter aprovação lá no final do ano. Número 6, arrisque. Se você só vai saber se vai conseguir se você arriscar. Então, tudo que é prova que aparecer de seleção, vai lá e faz. Faz como um treinamento. Para quem vai fazer o Enem, quem quer entrar para a universidade via Enem e está cursando o primeiro ano, faz a prova do Enem no final do primeiro ano. Faz a prova do Enem no final do segundo ano, para chegar lá no final do terceiro ano, já saber como é que é essa prova. Então tem que se arriscar, tem que tentar, para não chegar lá no final e ter aquele susto, aquela coisa assim, eu não sabia como é que funcionava, eu não fazia a mínima ideia como que era uma prova dessas, agora como é que começa, como é que termina? Não, né? Então a gente tem que ir se arriscando já antes. E esse se arriscar também não é pensar assim, eu vou pegar e vou colocar lá na minha lista de cursos esse aqui que ele é mais fácil de entrar, né? Vou usar o meu exemplo da minha área, né? Eu quero muito engenharia, mas eu acho que engenharia é muito difícil de entrar. Então eu vou lá e vou botar física, porque física é mais fácil. Sim, física é fácil, quase ninguém quer fazer. Vai lá e bota. E aí tem uma nota muito grande que poderia ter entrado na engenharia, mas ficou com medo e não quis se arriscar. Então, se arrisque. Segredo número 7. Inclua períodos regulares e prolongados de descanso. Agora eu estou falando com aquela pessoa que está focada, que está estudando bastante. Não para aquele malandro que quer fazer de conta que estuda e na verdade não estuda. Se tu está focado, tu está estudando bastante, saiba que o descanso é fundamental. É preciso colocar períodos de descanso para dar um alívio na mente, para dar uma respirada, porque senão tu não vai aguentar. Tu precisa ter esse período de descanso. Como é que o keniano faz lá na corrida? Depois dele fazer um bom treino, ele vai descansar. Ele não vai fazer outra coisa, outra atividade puxada logo em seguida. Ele vai sentar e ele vai descansar. Então, estabeleça períodos de estudo intercalando com períodos de descanso. Como eu faria se eu estivesse estudando para o Enem, por exemplo? Eu estudaria 45 minutos, descansaria 15. Estudaria 45 minutos, descansaria 15. Colocaria o timer do meu celular para ele despertar ao final de 45 minutos, para mim saber que deu, né? Que eu preciso dar uma descansada, ia levantar, ia no banheiro, tomar uma água, conversar com alguém, olhar para a janela, fazer alguma coisa. E deixaria o timer já programado para 15 minutos de descanso. Voltaria, focaria por mais 15.
Para quem está começando a se preparar, já desde agora, desde bem o comecinho do ano, eu acho que não precisa mais do que duas horas de estudo ali por dia. 2, 3 horas, vamos dizer assim, dependendo do curso que tu quer fazer. Deixa 1 hora para as tuas atividades da escola, para fazer os temas lá da escola que tem para fazer, os trabalhos, estudar para aquela prova regular da escola, e 1 hora, 1 ou 2 horas para te estudar te preparando para esta prova, para a prova do Enem ou uma prova de seleção. Depende muito em que ano tu tá, vai mudar um pouco a estratégia. Se é um aluno que está no primeiro ano e vai fazer a prova do PAV, do FPEL, por exemplo, que é nosso aqui, que tu faz a prova ao final do primeiro ano, não precisa estudar 3 horas por dia. Então, em 1 hora, tu faz as atividades tuas da escola, faz o tema que tu tem para fazer, o trabalho que tu tem para fazer, estuda para tua prova. Em 1 hora, tu faz o estudo que tu tá programado ali para estudar para o PAV. Porque tu tem que estudar um pouco mais além. A escola ela não dá conta de todo o conteúdo que cai na prova do PAV. Então, tu tem que estudar um pouco mais além. Tu tem que correr atrás, tu tem que ter maneiras de aprender essa matéria que não vai ser vista. Então, eu acho assim, para quem vai fazer a prova, que é o conteúdo de 1 ano, 2 horas bem tranquilo. E essas 2 horas já considerando também os 15 minutos de descanso, então vão ser 2 tempos de 45 minutos. 45 mais 45. Para quem vai fazer a prova do Enem, que tem que fazer aquela revisão do primeiro, do segundo ano, eu já acho que 3 horas de estudo por dia seria extremamente válido. Ah, professora, mas eu já estudo de manhã na escola. Eu tô 4 horas na sala de aula na escola de manhã, tu quer que eu estude mais 3 horas em casa? Isso é loucura. Gente, vocês já têm que entrar no ritmo de faculdade. O meu curso, que é um curso com uma carga horária mediana, vamos dizer assim, eu tinha aula manhã e tarde. Não é nenhum monstro estudar de manhã e tarde. Foca no teu objetivo e não reclama de ter que estudar 3 horas em casa. Não quer estudar 3 horas em casa? Não passa no Enem. Segredo número 8. Faça parte de um excelente grupo de corrida. Se você já observou quenianos lá na vida deles, assim, no cotidiano, eles correm para tudo. Eles estão sempre correndo. E é muito comum de ver grupos de corrida. Esses grupos de corrida sempre tem um corredor muito bom, que é o líder. E vai ter aquele pior corredor do grupo que vai estar ao lado do líder. Tá, mas o pior corredor do grupo, ele não consegue acompanhar o líder. Então, o que ele faz lá? Ele absorve. Ele pega os conselhos do líder. Ele se agarra nesses conselhos do líder para que ele aprenda esta corrida também, para que ele aprenda esses segredos e consiga se destacar depois. Então, faz um grupo de estudo. Dentro desse grupo de estudo, vai ter disciplinas que tu vai ter que ter um líder que ele vai te dar dicas daquilo que tu não entendeu. E vai ter outras disciplinas que tu vai ser o líder e tu vai estar ajudando os outros. Então, o grupo de estudo, ele é maravilhoso. Ele é uma das melhores coisas que tem, aonde vai ter essa ajuda mútua. Porque dentro de um grupo, geralmente, cada um é bom em uma coisa. Eu sou boa em física e matemática, tu é bom em português, tu é bom em história, tu é bom em geografia. Quando se junta todo mundo para estudar, vão estar se ajudando. E outra coisa, já tenta ver se tu conhece alguém que está fazendo aquele curso lá na faculdade, que tu almeja, que tu tanto tu quer. Vai pegando dicas com ele, segue alguém lá no Instagram que dá dicas dentro dessa disciplina e já vai te preparando, já vai ouvindo aquilo tudo, já vai assimilando. Porque é muito bom quando a gente tenha alguém que seja top na nossa área pra gente ouvir, pra gente pegar conselhos e pra gente conseguir aprender mais. Número 9. Coma alimentos baratos, simples e saudáveis. Aí vai dizer assim, pra corrida ok, porque a gente tá falando uma atividade física. Pra estudo, o que isso tem a ver? Quando a gente está estudando, muitas vezes, e eu passei isso na época da faculdade, a gente tem uma ansiedade muito grande, a gente se atraca a comer chocolate. É muito fácil de tu engordar. Meu exemplo. Ou então, eu tomava muito café. Eu tava sempre no café. Eu sou bem viciadinha no café ainda até hoje, e um pouco vem por causa disso. Alimentos saudáveis, eles não vão te dar aquela coisa, a sensação de preguiça que dá depois que a gente se alimenta. Porque assim, pega e come um pratão, né, de batata frita. A gente fica com o nosso estômago mais pesado para digerir aquilo ali depois. E aí a gente acaba ficando mais preguiçoso, ficando mais cansado, dificulta bastante
para a gente voltar a se concentrar. Quando a gente come uma fruta, a digestão ela é muito leve, ela não vai sobrecarregar e vai dar energia suficiente. Então, cuidar com a alimentação, cuidar com a ingestão de água, tomar uma quantidade de água legal, não é estar lá estudando e esquecer que tem que comer, e esquecer que tem que tomar água. Né? E até mesmo quando a gente está nessa pressão da aprovação, a gente pode ou engordar ou emagrecer muito por causa do nervosismo. As pessoas reagem de uma forma diferente. Tem pessoas ansiosas que vão comer de maneira incontrolável. Tem pessoas ansiosas que deixam de comer e vão acabar emagrecendo muito. E isso pode prejudicar. Então, cuida também da tua alimentação. Porque não adianta nada tu estar aprovado e estar com problema de saúde lá na frente. Então, tenha esse cuidado. E o segredo número 10, não se preocupe demais, porque preocupação é eu me ocupar previamente com o que vai acontecer. E se eu não passar? O que eu vou fazer da minha vida se eu não passar para a faculdade? Eu não tenho um plano B. Mas não tenha um plano B. Estude para que o plano A funcione bem. Se chegar lá depois do Enem, tu não passou em nada, aí tu vai montar teu plano B. Não fica pensando agora. E se eu não passar, o que eu vou fazer? E se eu não passar? Eu quero aquele curso, se eu não conseguir aquele curso. Gente, pensar o e se não vai mudar nada. Foca no planejamento. Foca no estudo. Caso não acontecer, tu vai fazer um planejamento depois. Mas não fica se preocupando com isso, que pode não acontecer. Agora imagina, tu tá lá com aquele pensamento, se eu não passar, se eu não entrar pra faculdade, eu vou fazer o quê? E aí tu passa, tu entra pra faculdade. Tu te preocupou lá o ano inteiro, tu ficou lá com aquela ansiedade, com aquela coisa, e aí tu entrou pra faculdade. Então, não se preocupe, não fique muito ansioso. As coisas acontecem no seu tempo. Foca toda essa energia da preocupação no estudo. Então, esses são os 10 segredos dos canianos para se destacarem nas corridas que eu adaptei para os estudos, para que vocês se destaquem nos estudos. O ano está começando. Vocês têm o ano inteiro pela frente. É possível ingressar numa universidade pública, num instituto federal, num colégio militar, seja o que for a tua escolha, a tua opção, a tua vontade. Só depende de ti. Te dedica ao máximo. Faz o teu planejamento e segue ele rigorosamente. Não adianta nada tu fazer de conta que tá estudando. Tu não vai estar enganando os outros, tu ficar fazendo de conta que tu tá estudando. Tu tá enganando a ti mesmo. Então, foca no objetivo. E depois me conta se deu certo ou não, se seguiu essas dicas ou não. Vou ficar bem feliz em saber. Esse é o primeiro vídeo de 2020. Esse ano eu quero ver se eu faço assim um material bem completo, conteúdo de mecânica, porque aqui na região da UFPEL o PAV vai ser feito no primeiro e no segundo ano com conteúdo de mecânica, porque eles estão mudando o conteúdo, né? Então aí ano que vem vai ficar mecânica no primeiro ano, e termologia, óptica e ondas no segundo ano. Como vai ter muita gente estudando mecânica esse ano aqui na minha região, eu vou fazer bastante material sobre mecânica. Então, fica aqui, te inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com todos os teus colegas que estão estudando, que estão se preparando e vamos correr atrás. No final do ano, quero ver a aprovação de todo mundo. A minha ideia é conseguir colocar um vídeo a cada 2 semanas aqui no canal com conteúdo novo, com uma explicação nova. Espero muito que eu consiga, porque o ano passado eu queria e não deu, então assim, esse ano eu vou me esforçar bastante para isso. Um bom ano letivo a todos, um bom 2020 e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!